disposto? Com frio? Quem está com frio pode começar a correr. Bem, vocês sabem porque é que estamos aqui hoje? Eu não acredito. Fala, alguém sabe. Hoje estamos a comemorar aqui na escola o Dia da Proteção Civil. Esta efeméride, este dia, é sempre assinalado no dia 1 de março. Mas como o dia 1 de março foi no domingo, e quase que aposto que vocês nem queriam vir para a escola no domingo, estamos a celebrar hoje. Hoje, mais uma vez, em respeito do ano passado, vamos contar com a presença dos nossos rádios amadores, que têm um papel fundamental na proteção civil, como o Sr. Pedro, o Sr. Abílio, o Gilberto e o Sr. Fernando, depois vão passar a explicar e fazer alguns exercícios com vocês. Depois disto, e se o tempo permitir, vamos ter também uma pequena demonstração com o Maurício, com o drone, se o tempo permitir, se o vento quiser deixar de trabalhar. Depois, ao longo do dia, vamos ter a exposição lá em cima, no refeitório, no bar. Vocês podem ver o que é que os bombeiros usam nas suas missões. Vão poder fazer a chamada para o 112 para saberem o que é que vocês devem dizer quando falam com alguém, que é muito importante hoje em dia saber, desde pequenino, começar com isso. Não sei se vocês já ouviram nas notícias, ou se alguém comentou, de um menino chamado Fernando, no continente, que salvou a vida da mãe por causa de uma chamada que ele fez para o 112. Isso é muito importante. Um menino de 8 anos salvou a mãe por saber chamar para o 112. Para vocês verem a importância, quando chamarmos para o 112, sabemos o que é que vamos dizer. Vocês depois estão lá em cima, temos uma banca, vamos dizer a vocês o que devem fazer. Vamos ter depois também uma banca de informação sobre sismos. Sabem que a gente está numa terra que volta e meia dá assim um abanico e a gente está mais assim em cima da matéria. Preciso também saber o que é preciso fazer nessas alturas. Não me vou alongar mais, porque o tempo está curto, vou passar aqui a palavra aos nossos rádios amadores. Bom, a razão de nós estarmos aqui hoje, Rádio Amadores, mais uma vez, obrigado à escola por nos trazer cá, de uma forma também de divulgarmos um pouco o nosso hobby. Gostávamos de apresentar os meus colegas. Vou começar aqui pelo seu Presidente da Associação, o Sr. Abílio Silveira, que tem um indicativo, já vamos falar dele. Cada Rádio Amador tem o seu indicativo, é como o carro tem matrícula, nós somos a mesma coisa. Tiramos uma licença para isso, uma carta. O Sr. Abílio é o AQ. Estava a ver a cara dele a ver se ele alguma coisa. Chama-se, nós usamos isto na gíria do Rádio Amador por o seu 5 Alfa Quebec, ou Charlie Uniforme 5 Alfa Quebec. Já falamos no ano passado disso, acho que alguns de vocês devem se lembrar disso. Temos também o seu 0 Alfa Eco Oscar, o Sr. Gilberto, também aqui do topo, o Sr. Abílio é da Ribeira do Nabo. E temos um conterrâneo nosso, o Sr. Fernando Amorim, que não sei se vocês o conhecem, ele é fisioterapeuta. Estou certo? Não está aqui a dizer as neiras. Portanto, se alguém tiver alguma coisinha fora do lugar, ajeitamos já. O Fernando é nosso colega também. Tem a particularidade de há 40 anos não entrar dentro desta sala. Ele nasceu aqui do topo, mas entretanto a vida dele tem sido fora do topo. Há 40 anos depois entrou o Fernando dentro da sala, estávamos há bocado a falar disso. É isto, estas coisas que nos juntam também um bocadinho no Rádio Brasil. Bom, passando à frente. O Fernando vai começar, aliás, o Sr. Abílio vai começar aqui por vos explicar o que é, resumidamente, o que é a Associação Rádio 5+. Foi uma associação criada há uns tempos atrás, mas eu não levanto aqui o véu. Deixo aqui para o Sr. Abílio falar-vos disso, está bem? Obrigado. Ora, bom dia a todos. Eu vou ser muito breve mesmo, porque os nossos colegas são as pessoas indicadas para vos transmitir as informações que se pretendem. No meu caso, esta associação, isto veio de Negros. Foi na altura dos 6 de 22, se formou um grupo de 5 pessoas, onde tivemos comunicações de emergência, que depois chegou a ser presidente, ali na escola da Relvinha da Ribeira Seca, ali naquela zona ali, quando passaram por lá, eles repararam lá uns fios caídos, outros umas antenas, umas coisas, lá que a gente
é que formámos, isto começou dia 19, no dia 19 de março, no dia 23 já tínhamos, uma vez que estava-se a ver que as coisas ia ter uma evolução, e a gente reuniu-se um dia, não sei se o dia 21, e no dia 23 já tínhamos lá a estação pronta a transmitir. Depois, acontece que houve alguns colegas que nos ofereceram alguns equipamentos, ou emprestaram, não sei o quê, e agora vamos fazer com isto o quê? Vamos formar uma associação. Foi o que nós fizemos, e então essa associação foi criada a 23 de agosto de 2023. E portanto, estamos a tentar desenvolver algumas coisas, temos umas coisas mais ou menos definidas do que é que queremos, mas para isso vai falar o Pedro e o Fernando Amorim, que são as pessoas indicadas. Muito obrigado pela atenção. Quem é que faz ideia que é um equipamento de rádio? Então diz-me lá. Uma coisa que vou fazer chamada quadrada. Uma antena. Isso é o equipamento. E o que é que achas que nós fazemos com coisas dessas? Esse nós temos. E esses equipamentos, vamos aqui vários, vamos poder mexer neles, entendê-los melhor. Que diferença é que esses equipamentos têm do telemóvel? O que é? Não é para falar com pessoas normais? Nós não somos pessoas normais? Não sabias? É para falar em casos de não tem botões. Não tem botões verdadeiros. Tem botões verdadeiros. Mais alguém? Menina? Diz, desculpa. Estou surdo neste ouvido. Não dá para jogar. Está bem. Ora bem, se calhar a maior diferença é a infraestrutura, a quantidade de equipamentos e coisas que é preciso para que eles funcionem. Enquanto que os telemóveis precisam de ter as antenas aí espalhadas, que estão ligadas entre si, ligadas através da internet, e é preciso que isso tudo esteja a funcionar para que haja comunicação. Basta que não haja uma comunicação entre aquela antena que está aqui à saída da vila e a internet, os telemóveis não funcionam. Os rádios não é assim. Os rádios, basta que haja dois, que eles estejam a uma distância em que, conforme a modalidade e a classe de emissão, isso é uma coisa que se calhar não é para aqui, se eles estiverem nas mesmas condições, ou seja, na mesma frequência, isto é, basicamente tem o mesmo número introduzido nos dois, basta que se aperte na batida de um e fale para que o outro receba a mensagem e, para responder, é exatamente a mesma coisa, o segundo aperta, fala, o primeiro ouve. Mas também já ouvi falar que os rádios não podem falar baixinho. E podem. Se calhar não era bem a parte que a gente ia falar agora, mas se calhar bem a parte que assim a gente fala disso. Isto tem uma história, isto começa há muitos anos e começa pelo rádio, e a comunicação pelo rádio é anterior à comunicação por telefone. O telefone é uma coisa que vem mais tarde, os telemóveis ainda muito mais tarde, e os telefones normalmente estavam associados a fios e a comunicação através de fios. Os rádios são mais antigos e tinham a possibilidade de comunicar a longa distância e sem fio. Se calhar a primeira modalidade que aparece é a telegrafia, o código de Morse, que de um lado o operador carregava na partida e emitia os sinais, que do outro lado eram recebidos, do tipo pi, 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 e aquilo que era pi, 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 é uma letra, o outro recebia o código, descodificava e transformava isso numa mensagem escrita. Falar para a China, vamos começar por mais perto. Vamos começar por aqueles rádios que nós temos hoje aqui, estes pequeninos,
e este, que habitualmente servem para falar diretamente aqui em distâncias como daqui para a Terceira, como daqui para São Tomé. No entanto, nós usamos também a infraestrutura nossa, que são repetidores, e com estes equipamentos é possível repetir o sinal e se calhar hoje, durante o dia, vai ser possível falar da Escola do Topo para a Escola das Velas, via uma infraestrutura que está ali em cima em São Tomé e é um repetidor. Falar para a China, muito longe, é possível, mas implica uma outra classe de rádios, que é esta classe de rádios que está, deste que está aqui, que nós daqui a pouco vamos, se calhar, montar a antena dele e pô-la a funcionar, e é possível falar daqui para São Miguel, daqui para o continente, daqui para a Europa, para a América. Para a China também. Para a China, mais infraestrutura um bocadinho menos frequente, mas é possível falar. Eu tenho memória de ter feito um contacto numa associação que existiu aí há uns anos, à qual eu também pertenci, de 11 fusos horários. Quer dizer, 12 é a maior distância que nós podemos falar, ou seja, para as antípodas, ou seja, para o outro lado do mundo, e aqui debaixo dos pés, é mais ou menos a Nova Zelândia, e com um rádio simples, 100 watts, normal, com uma antena direcional apontada por cima da África, consegui falar com a Austrália, uma vez. Mas Mas vocês conseguiram falar com a China? Hoje é igual, é preciso os dois rádios estarem na mesma frequência, no mesmo modo de emissão e serem ambos habilitados a operar o equipamento, ou seja, ter um indicativo e falar comumente a linguagem do radioamadorismo, que nem sequer precisa falar muito bem inglês, nem muito bem espanhol ou muito bem chinês, através do uso do alfabeto fonético. A linguagem do radioamadorismo, se calhar com isto, para não ficar aqui a manhã toda e ter muitas coisas para a gente fazer, tem a ver com esses indicativos para falar para a China, para falar para qualquer lado. Nós usamos a linguagem do rádio e porque as comunicações às vezes têm dificuldade, em vez de dizer A, B, C, D, E, nós, para identificar cada estação e cada operador que está relacionado com essa estação, usamos o alfa para A, Bravo para B, Charlie para C, Delta, Eco, Foxtrot, Golf, Hotel, Índia e por aí fora. Do outro lado do mundo, pode ser na China, se calhar o japonês vai dizer alfa. É a mesma coisa que alfa. Temos é que ter o ouvido incorporado e ser capazes de entender que aquilo é um A, registamos, Bravo, Charlie, B e C. E depois ali diz whisky, ok, isto é um W. E com isso obtemos o indicativo dele. Esse indicativo tem dois grupos. O primeiro grupo, normalmente, é a denominação da região de origem do radioamador. Por exemplo, quando nós escutamos ou tomamos nota de um indicativo começado pelas letras CU, sabemos que é Açores. CT, normalmente Charlie Tango, é continente ou a Madeira. E depois há um número, habitualmente. O número, no caso dos Açores, é o seguinte: 1 para Santa Maria, 2 para São Miguel, 3 para a Terceira. Portanto, os radioamadores de São Jorge, em regra, e salvo as exceções que vamos falar hoje, são CU5, Charlie Uniform 5, e depois tem um grupo de 2 ou 3 letras. Quem é que tem um grupo de 2 letras? Normalmente, radioamadores de categoria A, mais antigos e mais habilitados a operar todas as categorias e todas as classes de emissão e todos os equipamentos. Indicativos de radioamadores como o meu, que já sou radioamador há 30 anos, tem 3 letras. Portanto, Charlie Uniforme 5, Alfa, Alfa, AAE. No indicativo, Charlie Uniforme 5, Alfa, Alfa, E. Vou transmitir este grupo. O primeiro identifica a zona e o segundo a mim. O meu indicativo é isto tudo. Eu transmito e o outro radioamador que recebe diz o seu. O indicativo e o indicativo dele, eu mesmo que não o conheça, a parte, o grupo inicial permite-me identificar para onde é que eu estou a falar. Em termos de comunicações de emergência,
E acabando e terminando, para o Pedro continuar. Os radioamadores deixam de estar dedicados ao estudo e ao desenvolvimento da sua arte ou do seu hobby, nós não somos profissionais. Os nossos equipamentos são nossos, as nossas antenas, os nossos rádios. É tudo posto ao serviço da Proteção Civil, ao serviço da comunidade, para transmitir as mensagens que forem úteis e necessárias para efeitos de proteção civil. Quando acaba a emergência, nós voltamos às nossas vidas, aos nossos empregos, às nossas famílias, e de vez em quando encontramos-nos, juntamos-nos para falar dos nossos rádios, das nossas antenas, para melhorar os equipamentos ou para participar em eventos como estamos a fazer hoje aqui. O Sr. Pedro vai continuar a falar convosco, está bem? Há alguma perguntinha desta parte? Diz-me. Significa que São Jorge faz parte do indicativo, ou seja, da minha matrícula como radioamador, e Charlie Uniforme 5 é Açores CU 5 São Jorge. E a minha estação de radioamador está em São Jorge 5 CU Açores. Açores São Jorge, e depois a última parte é a que me identifica pessoalmente. Tá? Sr. Pedro? Bom, a mim cabe falar aqui um pouco do que é o radioamador na Proteção Civil, ou a Proteção Civil, na verdade, somos todos nós. A Proteção Civil, na verdade, somos todos nós. E vocês já entenderam isso, naturalmente, pelo menos outra vez que cá estivemos falamos disso, e vocês devem falar disso na escola. A Proteção Civil somos nós, cada dia que estamos a vir para a escola ou estamos na escola, temos sempre autoproteger-nos e proteger-nos e arranjamos ou proteger os outros de alguma forma. Temos sempre de pensar nisso, que as coisas acontecem, não é só os outros, também acontecem a nós. E agora falando dos radioamadores, qual é a importância que têm aqui na Proteção Civil? Durante muitos anos, os radioamadores foram o garante das comunicações da Proteção Civil, seja dos bombeiros, seja das câmaras municipais, em várias situações. Os radioamadores sempre estiveram prontos, muito embora nós comentamos isto várias vezes, nunca lhe foi dado, se calhar, a devida divulgação, assim, para que as pessoas percebessem bem o que é que está a passar. Há uma situação que já vos vou falar a seguir e que vocês vão entender, possivelmente, uma situação que se passou, isto ainda se está a passar no continente, muito embora já um bocado avançado, as coisas já estão repostas. Mas isto gostávamos de falar aqui da importância do radioamador nas catástrofes. Só para vos falar, por exemplo, o sismo de 1980, sei que aqui haverá pouca gente que se lembra disso. A professora Teresa, lembras? Já me contaram? Já te contaram. Mais alguém se lembra aqui do sismo de 80? Muito bem. O sismo de 1980, para quem não sabe, foi um sismo que abalou aqui as ilhas de São Miguel, São Jorge, Terceira e Graciosa. Isso foi uma situação muito difícil, foi numa altura em que as comunicações apenas existiam, os telefones, não sei se vocês se lembram daqueles telefones de dar-nos com o dedo, aqui já mal tem uma sempre a professora lembra, as pessoas é capaz de lembrar disso. Nessa altura, o que é que acontecia? Estes telefones eram ligados por fios. O tremor de terra foi de tal forma que tudo o que eram infraestruturas, os postes que vocês veem agora aqui, os fios, ficou tudo partido. Nós ficamos completamente isolados. Eu vou-vos falar aqui do topo agora. Nós ficamos completamente isolados. E a terceira e a Graciosa. A terceira, o que é que tinha? Tinha a particularidade de ter a base aérea ali e as coisas desenvolviam-se, fluíam de outra forma. Nós aqui não. Eu lembro que nós, só ao fim do terceiro dia, depois do tremor, é que começámos a ter algumas comunicações com o exterior. E agora, eu já acho que vos falei isto do ano passado, mas se calhar não é demais para lembrar, eu lembro-me por mim de que eu pensava assim, isto deve ter acontecido no mundo todo. Então toda a gente está incomunicável. Felizmente não foi assim. Ao fim de 3 dias alguém nos disse que nós tínhamos alguma forma de comunicar com o exterior. E eu lembro-me de ir com os meus pais, que onde hoje é o Mercado João Mar, aqui no dia era uma estação de correios, telecomunicações.
há muitos anos atrás, em 80, e estava lá um senhor com um rádio vermelho, com 2 fios esticados e uma antena como aquela que nós temos ali. Desculpa, uma bateria como aquela que nós temos ali. Aquilo para mim foi uma coisa do outro mundo. Que eu pensava, nós com 2 fios ali, isto aqui que eu não sei o que era, para mim era uma caixa, e uma bateria ali de baixo, e estamos a conseguir comunicar com o mundo. Então o que é que nós estávamos a fazer? Íamos ali e dizíamos ao senhor que lá estava, dizíamos o nosso nome, ou a família, e dizíamos, estamos bem. Esse senhor transmitia essa informação para a terceira, era um rádio amador, transmitia essa informação para a terceira, o rádio não era de cá, chegou há um tempo depois, transmitia essa informação para a terceira, e a partir da terceira era transmitido para o Canadá, para os Estados Unidos e para outros países, onde as pessoas que lá estavam, os nossos familiares, não sabiam se nós estávamos vivos, tínhamos morrido. Só sabiam que tinha sido um tremor de terra muito forte. Portanto, a importância do rádio amador, para mim, começou aí. Mas, entretanto, os rádio amadores têm outras intervenções por aí abaixo marcantes. Assim, em 1980, tivemos, em 1997, um desabamento de terras na freguesia da Ribeira Quente, em São Miguel, onde ficou cortadas as comunicações, porque eles ficam numa zona tipo Mafajã, eles ficaram com as comunicações, não conseguiram sair nem entrar de carro, porque desabou a encosta, morreram várias pessoas, e não havia comunicação com o exterior. Foi um rádio amador que lá estava, que era oriundo aqui de São Jorge, muito embora de São Jorge do Topo, que já lá estava a viver há muitos anos. Foi ele que, quando se apercebeu o que é que tinha acontecido, porque o desabamento sobreviveu muitas casas em que as pessoas ficaram lá. Era de noite, não se soube muito mais. Só que algumas pessoas que sentiram o barulho vieram à rua e começaram a olhar e é que se aperceberam o que é que estava a passar, embora ainda de noite, sem luz, sem comunicações. Foi esse senhor que apanhou o rádio e começou a pedir socorro. E há sempre alguém à escuta. Nós dizemos isto entre nós, há sempre algum chiqueiro à escuta. É um facto. Há sempre alguém. Daí nós podemos chamar, e mesmo nós podemos chamar, e estamos a chamar por alguém e ninguém nos ouve dos Açores. Mas imaginem que alguém no outro país nos ouve. Ou no continente, alguém com quem nós conseguimos um contacto e pedimos, ele pode ter telefone e conseguir chegar, através do telefone, essa mensagem chegar ao centro de coordenação para as coisas funcionarem. É para vos dar aqui uma ideia do que é, de como é que as coisas funcionam. Vou-vos dar aqui só mais 2 ou 3 ideias. Em 9 de julho de 1998, no Faial, houve um grande sismo, as comunicações também desabaram todas, foram os radioamadores que ajudaram aqui um bocado, coordenaram sempre nas primeiras horas, depois, entretanto, as coisas vão começando a ganhar vida, as infraestruturas, foram os radioamadores que conseguiram também ajudar aí. Furacão Lourenço, muitos devem se lembrar, isto não foi assim há tanto tempo, veio das Flores, destruiu cais, falar de outras coisas, e não só nas Flores, mas as Flores ficaram sem comunicações desde a meia-noite e 4 ou 5 minutos até às 7 ou 8 da manhã. Quem garantiu as comunicações a partir das Flores foram os radioamadores. Até a própria Proteção Civil teve o azar dos seus sistemas em milhões. Portanto, foram radioamadores que não tiveram isto. A importância só de ser, vocês veem o radioamador no meio destas coisas. Não são os salvadores da pátria, não são. Mas fazendo algumas coisas. E agora, no continente, nesta situação, o colega Abino chamou-me a atenção, estávamos a falar um bocado sobre isso. Eu não ia falar, mas se calhar vou falar sobre isso, acho que também é importante. Nesta situação que aconteceu agora no continente, vocês não ouviram falar dos radioamadores nas rádios e nas televisões? Não, tem. Eles estão lá. Muitas das informações que vieram para fora, para as televisões, muitas delas foram passadas por radioamadores. Sítios onde as coisas estavam mesmo muito complicadas, foram radioamadores logo nas primeiras horas, quando foi possível ali, foram radioamadores para lá para garantir comunicações. Não foram falados, e daí não consigo perceber porque, naturalmente, há óbvios, os mais velhos entendem, em termos de comunicações, uma coisa chamada Ciresp, que é muito interessante. Bom, eu vou ficar por aqui. Acho que vocês... Pedro, posso só Sim. mais só? Nós, os radioamadores, somos assim. Vamos surgir de ideias. A questão que eu estava a falar, eu tinha pensado em não se falar sobre esse assunto, não é isso que nos traz cá. Mas a parte de alguma informação que as televisões nos dão e foram muitas e ainda dão que lhe dar,
foram transmitidas não a eles, mas aos centros onde eles estavam, tipo junto à freguesia, locais estratégicos que montaram lá para fazer comunicações. Exemplo, um deles, e é aquilo que eu vou dizer, não tenho a certeza absoluta se acontecer. Mas, por exemplo, foi lá medicamentos a tal centro. Alguém teve que dizer que estava lá naquele lado se a pessoa precisava de medicamento. E o telefone não tocava, não havia mais nada. Alguém estava a comunicar que a pessoa precisava de medicamento. É só para ter uma noção da situação. Nós muitas vezes não precisamos aparecer, não é por aparecer que existimos. Existimos sempre e quando somos chamados, normalmente não é para aparecer, é para resolver, é para pôr a funcionar, é para facilitar. E da mesma maneira que chegamos, vamos embora, ninguém sabe. Mas também há uma coisa que a gente tem que perceber, e aliás todos temos que perceber, e é assim que as coisas funcionam, que é uma pessoa que está numa televisão não vai dizer que recebeu a informação do rádio, mas ela era automaticamente despedida. A gente também, está igual, mas estas coisas estão assim. Mas pronto, no meu estatuto de reformado já estou muito tempo, ainda estou ali, e eu estava às vezes a ouvir as comunicações. Até no Luxemburgo, chegaram, estava a pedir, o Rádio do Luxemburgo, a pedir à Rádio Amador de cá, que havia uma senhora de tal 5, não sei quantos, que o teto tinha voado e não sabia nada dela. E alguém tinha acabado de dizer, é só isso. Muito bem. Alguma pergunta que a gente possa responder? Xavier? Xavier, não, desculpa. É sobre o Sr. Ramos de Fundo. Então vocês são mídias secretas que atendem ao botão mais fácil? Nós não temos uma farda, nós não embargamos a farda, nós simplesmente temos por base as nossas licenças, os nossos equipamentos, o nosso hobby, e quando o telefone toca, nós atendemos, respondemos o que quer que seja, a quem quer que seja. Naturalmente, coisas sérias de adultos que envolvem situações que é preciso pôr em contacto uma parte com a outra parte. Se é do nosso âmbito e da nossa responsabilidade, é-nos entregue e nós tentamos cumprir, desempenhar, resolver e saímos de maneira que entramos como outra vez, quase sem deixar pegada. Então são exatamente os agentes infiltrados da FBI? Nós não somos, nós somos aqueles que permanecem nas suas vidas normais. Quando são chamados, normalmente respondemos e pronto, não passa disso porque a vida passa lá fora, o Estado tem infraestruturas, tem organizações, está tudo planeado e pensado e tudo funciona. Nós habitualmente somos chamados quando o normal, o habitual, a infraestrutura oficial falha, não funciona, ficou avariada e é preciso ainda assim fazer uma comunicação. Mas, se me permite, em relação à pergunta da connosco, a gente às vezes escuta coisas que a maior parte dos comuns não faz ideia que a gente escuta. Nós escutamos. E não é proibido escutar. Desde que seja acidentalmente, que é o que diz a lei que se veja sobre isso. Desde que seja acidentalmente, podemos escutar. Mas para já é uma coisa. Desculpe. És ansioso. Vamos aprender isso é mais à frente, está bem? Isso já é com o valor. Ali há mais uma pergunta, sim? Olá, sim. O teu nome? Diz? Daniel. Sim, Daniel. Diz. Transmitir mensagens ou ligações através dos rádios, eu também preciso ligação na antena. Nós, os radioamadores já têm internet antes do resto da malta ter internet. Nós não precisamos da internet vida, que é o cabo, os cabos de ligação, as antenas de telemóveis. Nós já tínhamos internet por rádio, já comunicávamos, já passávamos fotografias, já passávamos mensagens escritas. Nós não precisamos disso. O que acontece é que quando existe uma catástrofe e tudo cai, vocês agora imaginem uma coisa, eu vou passar aqui esta pergunta. Vocês imaginem agora, a partir deste momento, nós ficamos sem luz e sem telefones, sem internet. Pode ser uma boa solução, mas os sinais de fumo. Bom, é isso. Só para terminar aqui a minha intervenção,
Gostava de vos falar do que é, ou pelo menos eu devia ter feito isto no princípio, confesso que me esqueci, uma definição curta do que é um rádio... Há mais perguntas? Desculpem. Há mais perguntas? Não, ok. O radioamador é um curioso, estudioso de rádio e eletricidade, que gosta de comunicar e que tem a possibilidade de, através de um rádio emissor-receptor, que é isto que nós temos aqui, uma bateria e um pedaço de fio, conseguir comunicar com alguém, mesmo em casos extremos. E nós hoje vamos fazer aqui uma demonstração de mais ou menos como é que isso funciona. Nós temos aqui uns rádios para fazermos demonstração, vamos comunicar com alguém. Aliás, vocês vão ter a possibilidade, infelizmente não dá para todos, porque senão podíamos estar aqui o dia todo, mas eu vou pedir às senhoras professoras que entre a turma nos arranjem, ou ao chefe de turma, ou alguém desse género, para fazer aqui uma comunicação com os colegas nossos. Nós vamos chamar, temos um colega que está previamente avisado, que é com quem nós fizemos os testes, e, portanto, vamos tentar a comunicação com ele, está bem? E eu depois agradecia que um minuto de cada turma viesse aqui para fazermos a comunicação com uma pessoa, ou com as pessoas que estarão do outro lado, ok? Depois, no final, não é hoje, mas nós depois vamos fazer chegar, os seus professores, se fizerem esse favor, nós vamos fazer chegar um cartão para os miúdos de cada turma assinarem. Nós tivemos um problema na impressora, não nos foi possível imprimir aquilo que nós necessitávamos, que é um cartão, nós, os radioamadores, confirmamos os contactos por troca de cartões. Agora faz-se em via digital, antes fazia-se em cartõezinhos, metia-se no envelope e mandava-se para a China, lá para os chineses, ou para qualquer parte do mundo, e eles também mandavam para nós. Vamos fazer esse cartão, vamos fazê-lo chegar, e depois as senhoras professoras faziam esse... assinavam. Entretanto, quem está do outro lado vai falar, também nos vai mandar um cartão. Fica aqui a ideia. Tem aqui um amigo que podemos levar já frio de lá. Mas como é que os chineses vão entender português? Eles têm o Google Tradutor. Isso é para perceber. Bom, vamos falar aqui um bocadinho só dos rádios rapidamente. O Fernando já deu aqui um achenho do que é que são os rádios. Nós, deste lado, temos os rádios que normalmente trabalham um pouco mais, em menos distâncias, em mais curta distância. São estes que aqui estão. Estes dois que aqui estão não fazem parte do grupo diretamente. Estes dois aqui são dois rádios que vocês podem ter, que vocês podem comprar e usar. São os chamados TMR de uso livre. Okay? Nós vamos usar hoje estes rádios. Vamos demonstrar a vocês. Já o ano passado eu acho que fizemos. Temos ali duas linhas já foram. Vamos usar estes também, porque estes também já estão nas frequências. Estes são as frequências que nós podemos usar. Vamos fazer uma brincadeira todos. Está bem? Vamos também depois fazer aqui... vamos montar uma antena. Nós não vamos montar propriamente a antena porque demoraria muito tempo. Aqui eu perguntava se aos professores podemos ir lá fora só esticar um fio para perceberem mais ou menos como é que nós fazemos, está bem? Pode ser? Fernando, família, vamos a isso? Bem, vamos todos aqui abaixo, nós só demonstramos. É uma antena que foi autoconstruída, que é mais uma das coisas que nós fazemos as nossas antenas. Que é para ligar. O rádio que está aqui do meu lado esquerdo, do vosso lado direito, é um rádio da KF, tal classe de equipamentos, que comunica a longuíssimas distâncias. Quando eu digo longuíssimas distâncias, é ontem à noite. Sim, está aí para responder. Eu ainda ontem à noite, sentado a aguardar ali uma chamada do meu colega, estava a ouvir uns canadianos a falarem com os mexicanos. São distâncias de 3, 4, 5, 6 mil quilómetros de distância. Não tinha nada para lhes dizer, mas é isso. E é esse tipo de antena, então se pode ver que é muito simples de montar para esse equipamento, que é aquele que é o equipamento da HF. Pergunta era de quem? Meninas? Desculpa, podes falar mais alto um bocadinho? Eu e as minhas irmãs brincamos com os rádios. Sim. Com os rádios, para ser legal, é desta classe, que a antena não se pode tirar, a bateria não se pode mudar, eles comunicam em UHF e têm meio watt de potência. Isto é o que é permitido para quem não tem licença para operar estes equipamentos. Já agora só mais uma coisa.
Vocês todos podem tirar a carta de rádio amador se a legislação está a ser alterada a partir dos 10 anos. Se a legislação for publicada. Se algum de vocês lhe agradar a ideia, nós como associação estamos cá para apoiar naquilo que for preciso, ok? Então, para o próximo ano, vou tirar a carta de rádio amador. Se a legislação que já foi à Assembleia da República e baixou a especialidade subir novamente ao plenário para a aprovação final e for publicada, portanto, se a lei acabar o trâmite e seguir até ao fim, sim. Até lá a lei atual ainda não. Mas estamos em crer que ela vai ser aprovada e a partir do ano que vem, qualquer menino com mais de 10 anos, fazendo a formação, fazendo o teste, fica habilitado e pode ser rápido. Há lá mais uma pergunta. Ou mais de 10. Há lá mais uma pergunta. Marcelo. Como é que posso tirar a carta de rádio amador? Primeiro estuda-se a matéria, são normalmente matérias sobre a legislação do radioamadorismo, a matéria sobre a segurança de instalações elétricas, matéria sobre a radioeletricidade e quando estiver apto nessas matérias e no exame, faz um registro online, os menores têm que ser autorizados pelos pais e com esse registro inscreve-se para o exame, atualmente ainda paga taxa de exame e a partir daí fica a guardar uma mensagem que diz aonde é que tem que se dirigir, em que data e hora para ir fazer o exame. Depois é como uma carta de condução, ou chumba ou passa. Quem passa recebe o documento e liquida a taxa, recebe o documento e pode começar a utilizar. Eu peço desculpa, esta parte eu não tinha avisado o meu colega para não dizer. Estou a brincar. Parece complicado, mas não é. Existem três classes em que nós não vamos para a primeira, podemos ficar numa terceira, depois estudar mais para uma segunda. Não é tão complicado assim. Existe uma coisa chamada radioescola.pt. Se vocês tiverem a oportunidade e quiserem ir passar lá, chama-se. É muito fácil. radioescola.pt. Está lá tudo. Alguém, os colegas nossos criaram aquele site, está espetacular, está lá toda a informação. Está lá toda a legislação, todas as matérias, testes para praticar, o procedimento, como é que se inscreve. Agora, atenção, que é para a legislação, lá está, é a legislação vigente, está em vias de mudar e que mudando facilita muito o acesso ao radioamadorismo, sobretudo a crianças e jovens. Bom, está feito? Mais perguntas? Então vamos ver, esticar o fio. Bora lá? Vamos? Olha, vamos lá ver. Podemos nos aproximar? Podemos nos aproximar? Ora bem, isto que eu tenho na mão, estão a ver? Isto é um fio de... Vocês não vão desmontar a eletricidade de casa, está bem? Isto é um fio que é usado na eletricidade em casa, para fazer a eletricidade dentro de casa. É um fio simples. É claro que ele tem que respeitar algumas medidas. Neste caso aqui, nós para encurtarmos o fio, porque isto depois tem a ver com o comprimento de onda que nós estamos a usar, nós para encurtarmos o fio fizemos aqui uma bobina, isto é uma antena autoconstruída, feita por nós, fizemos aqui uma bobina. O que é que acontece? A bobina é o fio enrolado várias vezes para encurtar, não é o ideal, mas nós tínhamos que o fazer porque o espaço aqui também não é... Não. Nós não usamos isto só aqui, e há espaços que não dão, este por acaso aqui dá para conseguir subir para baixo. Agora o que é que nós vamos fazer? O fio está amarrado ali numa caixa, ali em baixo. Nós vamos esticar o fio, não é mais do que está ligado numa caixinha e um fio que vai para o rádio. Não é mais do que isto a antena que nós vamos usar, uma delas. A outra é aquela que lá está em cima, não é uma antena autoconstruída, nós não tínhamos nenhuma feita para trazer, montámos ontem aquela ontem à noite ali, é uma antena comprada, uma antena especial, 70 euros. Mas nós fazemos aqui mais barato, com o fio enrolado no tubo, nós fazemos uma antena daquele tempo. Bem, nós vamos esticar a antena para aquele lado, vamos fazer isto rápido, vocês estão a ficar com frio, não é? Este fio não é de um tamanho qualquer. Não é um fio muito especial, é um condutor elétrico normal. Amanhã às 9 horas e término às 18 horas. Para ouvir novamente estas mensagens, digita asterisco 70, ponto 63. Ok, Sr. 3 ao 5 Alfa Alfa Sierra, ou para a chave Sierra 4, para a chave mais.
Está a chegar, com algum rastro, mas está a chegar. Se puder melhorar a sua posição, agradeço. Entretanto, já volto a chamar. Também ouvimos a chamada do 7BC, que é bem-vindo, que também já vamos chamar, ok? Ok, então já último para o Paulo Sierra Madente, por outra posição, ok? Um colega nos pôs, que é o João Soares, o CU8AI, nós na gíria de Rádio Amador chamamos de Charlie Uniforme 8 Alfa Índia, é o tal alfabeto fonético que falamos há um bocado, e agora eu convidava alguém do primeiro ano, podemos começar por aí. Vai, a delegada. É a delegada, quem é a delegada da turma? Vem cá, se faz favor. Como é o teu nome? Quê? Renata. Renata. Eu vou-te pedir, Renata, que tu fales. Não é gritar, mas fales um pouco mais alto, está bem? E que fales à tua vontade. Tens uma pergunta para fazer ao Sr. João Soares, que está lá do outro lado nas flores? Tens uma ideia? Então, conferencia. Como está o tempo por lá? Pode ser? Se chove, se está a ventar. Olá, Sr. João. Como é que está o tempo por esse lado? Pode ser? Está bem? Nós falamos muitas vezes, nas Rádio Ondas, falamos muitas vezes entre nós, começamos a conversa por aí, como é que está o tempo por aí por esse lado. Bem, eu vou chamar o João, vou ficar aqui deste lado, depois tu vais falar aqui, eu vou dizer, a Renata está aqui, tem uma pergunta para te fazer, está bem? E vais falar, vem cá, vem para aqui. Falas normalmente, ok? Eu vou segurar o microfone assim, tu falas, está bem? Ok? Muito bem, bem, perfeito. Acham que a Renata vai conseguir? Sim. Claro. É só perguntar ao senhor. Olá, Sr. João. Como é que está o tempo por esse lado? Pode ser? Está certo? Diz lá. Muito bem, tens de falar só um bocadinho mais alto, ok? Charlie Uniforme 8 Alfa India. Charlie Sierra 4, Rádio Charlie Mike, da operada por seu 5 Alfa Sierra. Estão a ouvir todos? Seu 8 Alfa India, seu 5 Alfa Sierra, operar Charlie Sierra 4, Rádio Charlie Mike. Temos aqui uma menina que tem uma pergunta para te fazer. Ela chama-se Renata. Olá, Sr. João. Como está o tempo por esse lado? Sr. João, muito obrigado. Até à próxima. Sr. João, muito obrigada. Até à próxima. Bom, as comunicações são isto. Renata, doeu muito? Não? Já vai falar? Entretanto, eu vou pedir aqui a ajuda do seu 7PC. 7PC está disponível? Charlie Sierra 4, Rádio Charlie Mike, chama-se Charlie Uniforme 7 Bravo Charlie. Seu 7BC, 5 Alfa Alfa Sierra operado Charlie Sierra 4, Rádio Charlie Mike. Ok, 7BC, bom dia. Obrigado pela ajuda. Vamos ter aqui também uma menina para te fazer uma pergunta. Só o Mike. O teu nome é? Beatriz, vem para este lado, faz favor. O que é que tu vais perguntar ao nosso colega que está no Faial? Como está o tempo? Não, tempo pode ser, mas vamos fazer uma pergunta diferente. Pensa aí numa ideia.
Pensas numa Mas pergunta tem diferente? muitos barcos na marina lá da horta, se ele consegue ver a paisagem ali da horta toda, se tem muitos barcos, muitos veleiros. Também isso é muito complicado. Mas é fácil todos. Ok? Então, perguntas aí. Diz lá, seu Mário. Eu sou a Beatriz. Diz lá. Diz lá. Olá, Sr. Marco, eu sou Beatriz. E mais? Tem muitos barcos aí na marina. Tem muitos barcos na Marina da Horta? Muitos Tem veleiros. muitos barcos aí na Marina da Horta. Muito bem. Tens que falar assim alto. Está perfeito. Perfeitíssimo. Ok, vamos fazer isso. O teu nome, desculpa, repete. Olá, seu 7BC. Eu tenho aqui comigo uma menina que vai dizer o seu nome e depois te vai fazer uma pergunta. 7BC, 5 Alfa Sierra, Opera Charlie, Sierra 4, Rádio Charlie Mike. Eu sou Beatriz. Tem muitos barcos na Marina da Horta. Bom dia, Beatriz. Nesta altura, bem que são os barcos que ficam em Varmar, que ficam em Terno, e os barcos que moram cá. A Marina da Horta começa a encher no final do mês de abril até final de agosto, é que tem muitos iates internacionais. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigada, Espera bom aí. dia. Seu 7BC, 5 Alfa Sierra, ainda tem aqui a despedida. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Espero que gostem desta experiência, porque faz-nos falta ter reanimadores e reanimadoras novos neste sistema diferente, que é muito útil em situações complicadas, porque é um sistema que trabalha de forma independente. Muito obrigado também da minha parte. Seu 4 Alfa Rádio Mike, 7BC. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Marcos, seu 7. Ok, mantém, desculpa. Então, aí o resto da turma, dê uma ajuda aqui ao Santiago. A pergunta para ele fazer. O Sr. Francisco, ele está na terceira, a Sra. Teresa Alves uniforme, Francisco Rosa está na terceira. O que é que vamos perguntar? Pede ajuda que está no meio. Ok, desculpa, diz. Ele é de lá, não vai dizer que não. Eu sei que ele está a operar no Monte Brasil. Neste momento está no Monte Brasil. Ok. Tens uma ideia já para lhe perguntar? Podes perguntar-lhe onde é que ele está. O que é que ele vê do sítio onde está. Está bem? Pode ser. Mais simples. Então, o teu nome é? Seu 3A1. 3A1. Charlie Sierra 4, Rádio Charlie Mike. Operada do seu 5 Alfa Sierra. Estamos com algumas dificuldades, mas vamos tentar resolver, ok? Ou pelo menos tentar saber desse lado, ok? Seu Teresa Alfa uniforme. Tenho aqui comigo um menino que se chama Santiago e que vai fazer uma pergunta, ok? E? Qual é que era a mesma pergunta? Também te acontece comigo. Onde é que você está e o que é que você vê daí? Antes de mais, bom dia. Bom dia. Como é que o senhor está e o que é que o senhor vê? O que é que o senhor vê e onde está? Bom, fica à espera da resposta, Francisco. Está a chegar um bocadinho mal.
percebeu nada, a sério? Pô, eu a pensar que era o mais surdo de cada sala. Então é assim. Ok, obrigado pela informação, até já. Nós estamos a ouvir aos cortes, mas os radioamadores têm esta coisa, não conseguem ouvir tudo, mas há coisas que nós ouvimos e vamos ligar. Aquilo que eu gostava de dizer, ele está no Monte Brasil, foi o que eu vos disse. Estou a ver a cidade de Turismo e estou a ver a ponta do topo. Ele está daquele lado a ver-nos, está a ver a ponta do topo, não mais do que isso. Ok? Por vezes temos estas dificuldades, mas isto nós cada vez mais apuramos o ouvido para ouvirmos melhor e percebermos mais as coisas. 8 horas, igual ao final para achar que era 4, para achar em mais. Ok, João, sou aí. Tenho aqui comigo a Maria Vitória, é do 4º ano, certo? E tenho aqui uma pergunta para fazer. João, entendeste por esse lado? Percebeste o que ele disse? Ela percebeu. Ela agora conseguiu ganhar. Vocês entenderam o que é que o Sr. João disse? Ok? Está aqui um bocadinho de dificuldade, mas isto acontece. Há alturas em que nós não estamos no melhor dia de comunicações, existem dias melhores e piores, mas dá para perceber perfeitamente o que é que o Sr. João disse. Diz para os teus colegas. E mais, fica bem. Está bem, é isso. Mais tarde vai depois. Muito bem, obrigado por Vitória. Ok, seu 7BC, 7BC, 5 ao oficial, para Xavi, 4 para Xavi mais. Ok, 7BC e Xavi 04 vai Xavi mais. Ok, muito bem, sou o Mike, por favor. O nome é? Jacob. E o que é que o Jacob vai perguntar? Ao Marco Rafael. O senhor está bom? Tens outra ideia? Não? Tens fazer uma posição? Não consegue ver o que? Há quanto tempo? Quanto tempo é que ele é radicador? Pode ser. Logo o dia do Marco. Há quanto tempo que você é radicador? Radicador. Tens de falar mais alto. Imagina que ele está no Rafael, tem que ouvir. Não é melhor? Porque é Marco, o seu 7 de BC, tem comigo o Jacob e tem aqui uma perguntinha para fazer. Percebeste a pergunta? Sim, bom dia. Desde agosto de 1994. Desde agosto de 1994. Portanto, já foi há algum tempo. Ok, Marco, muito obrigado e até já. E aí, para o 5 com a piada.
Ok, seu 3 Charlie Romeu, 5 Alfa Sierra, Alfa Charlie Sierra, Eduardo Rádio Charlie Mike. Ainda bem que não me apareceu, vamos ter aqui uma pergunta para si. Aguardem, por favor, um bocadinho. Emma, o que vais perguntar? Muito bem. Seu 3 CR, seu 3 Charlie Rádio, 5 Alfa Sierra, Alfa Charlie Sierra, 4 Rádio Charlie Mike. Tenho comigo a Emma, que tem aqui uma pergunta para te fazer, ok? Bom dia, tem dificuldade de rádio amador? Compreendeste? Bom dia. Olha, em relação à tua pergunta, há um bocadinho, ok? Um bocadinho, porque nós fazemos muitas perguntas difíceis, ok? Mas não é que se estudar, faz bem o exame, ok? Nós precisamos de fazer o exame para poder ter carta de trabalhadora. Sim, senhora. Muito bem, boa pergunta, ok? Estou pronto para mais alguma se quiseres. Seu 3, seu 5, a Charlie Sierra 4, Romeu, Charlie, Mike. Ok, olha, seu 3 falou, deu. Ok, seu 3 Charlie Romeu. Sim, senhor, vou passar aqui à menina. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom, Sim, senhora, bom dia também. Sim, para os seus coleguinhas aí na escola. ok, depois vai ser enviado uma QSL para estes contactos, ok? E vamos pedir aos colegas que se puderem manter, daqui a um bocado vamos voltar à atividade. Nós temos aqui as turmas do 1º ao 6º, depois da tarde vamos ter, depois das 11h30 vamos ter as próximas turmas, ok? Obrigado a todos e até já. Para meninos, só por curiosidade, e isto que já vai longo, mas está perto de acabar, eu não tenho o original, mas tenho a fotografia do que é a licença de estação de amador ou o CAN, o Certificado de Amador Nacional, que é o documento que nós obtemos depois do exame, que nos permite utilizar estes equipamentos. Ora, o meu diz o meu nome pessoal, o meu indicativo, a minha morada atual e no verso tem um número da ANACOM, da Autoridade Nacional das Comunicações, que emite o órgão. O Sr. Gilberto é que o deu, é exatamente assim. E tem ainda uma outra informação, que é o local de estação onde a gente está autorizado a ter a estação fixa. Tem mais outras informações simples, por exemplo, que diz que eu tive este certificado no longínquo ano de 1996, no dia 4 de dezembro. Só por curiosidade. Eu não mostro a minha porque vocês não vão conhecer, é nessa altura que tinha cabelo. Só uma questão. Só uma questão. Atualmente o pessoal que está aqui, ninguém pode, a nascer, o pessoal com mais de 16 anos, ligar a licença rádio amador. A legislação vai mudar brevemente, aliás já foi aprovada na Generalidade, nas comissões técnicas da Assembleia da República e estava aprovado como pensamos. Qualquer uma pessoa, qualquer uma criança, desde que saiba ler e escrever, e tem sempre alguém como tutor, pai, mãe ou alguém, pode tirar a licença rádio amador e começar a emitir no dia de tirar o certificado. Portanto, nada melhor que pensarem nisso, convencerem os vossos pais também a serem os vossos tutores e, neste caso, se calhar, tirar a licença rádio amador e que era tudo mais ou menos mais fácil de resolver. É só isso. Bom, Obrigado. Nós estamos com o tempo extremamente curto, são só 5 minutos, não é? Essas pessoas, 5 minutos. Estão a pensar em sair daqui e vão até à sala de aula ou já não vão? Ou já para intervalo? Nós gostávamos de ter feito aqui uma brincadeira com os rádios, mas entretanto atrasou aqui um bocadinho. Nós estas comunicações sabemos o tempo que acontece. Se vocês quiserem fazer uma pequena brincadeira agora aqui à saída, cada turma leva um rádio e fazemos uma comunicação entre nós, pode ser? Tens mais um? A luz vermelha acende e a
bom dia, boa tarde. Isto não acontece sempre. Vamos dar o rádio a cada senhora professora e depois, se quiserem, passar ao aluno ou a alguns alunos e falamos entre nós, ok? Fernando, estamos no sexto ano. O PTT é aqui. Atenção, apertamos e começamos a falar. Acabamos de falar, deixamos, que é para nós ouvirmos a outra pessoa. Enquanto estamos a apertar isto, nós não conseguimos ouvir, ok?